eu sou a professora Alíria Noronha, da Universidade Newton Lins. Nós estamos aqui para mais uma aula do curso Felicidade, Bem-Estar e Qualidade de Vida. Hoje nós vamos falar sobre o tema conflito, gestão de conflito e o papel da comunicação na gestão dos conflitos. Eu imagino que você tenha experimentado várias ocasiões na sua vida em que você vivenciou conflitos, em que você vivenciou problemas e que talvez você não tenha se saído muito bem dessa situação. Em vez de resolver o seu conflito, você tenha aumentado em função da forma como você se comunicou, ou mesmo tenha assistido no seu ambiente de trabalho, na sua família, um conflito entre duas pessoas e que você não soube ajudar a solucionar. Hoje nós vamos trabalhar na nossa aula com algumas técnicas de como que a gente pode fazer para resolver os nossos conflitos através de uma boa comunicação. Primeiro, vamos tentar entender o que é um conflito. O que diferencia um conflito de um problema? Não é a mesma coisa? Vamos entender então primeiro o que é um conflito. Em geral, um conflito pode ser definido como um desentendimento entre duas ou mais pessoas, ou ainda entre uma única pessoa, eu comigo mesmo, sobre um tema que é de interesse comum entre essas duas ou mais pessoas, não é? E elas têm pontos de vista diferentes a respeito desse ponto de interesse comum. Os conflitos representam a nossa dificuldade de lidar com as diferenças nas relações e nos diálogos. Está associada com o sentimento de impossibilidade de coexistência desses diferentes interesses. Uma vez que a gente tem um ponto de interesse em comum e temos posições diferentes a respeito desse ponto de interesse em comum. Assim como temos necessidades e formas de abordar o tema de forma diversa. Nós temos diferentes soluções para aquele tema, nós temos diferentes necessidades em relação àquele tema e nós não concordamos sobre qual é o método correto para nós abordarmos. O conflito também é uma situação em que dois ou mais objetivos ou objetos pertencentes a uma ou mais pessoas são mutuamente exclusivos, ou seja, não são combináveis. Nós temos objetivos que não se combinam, eles não podem coexistir, gerando, portanto, atitude de hostilidade entre duas ou mais pessoas. Do ponto de vista teórico, isso seria um conflito. Mas qual que é a diferença, então, de um problema para um conflito? Isso não é um problema? Onde duas pessoas ou mais pessoas, pode também ser um grupo, têm posições diferentes sobre o mesmo objetivo, sobre o mesmo objeto, e não concordam sobre como agir em determinada situação. Isso não seria um problema? Não é exatamente um problema, porque no problema não está envolvida a emoção. O que seria um problema, então? Ele é uma situação que se apresenta e que num determinado momento não tem solução, certo? A gente tem uma situação diante de nós e a gente ainda não tem uma solução para a resolução daquele problema. Mas os conflitos não são problemas necessariamente, nem os problemas são conflitos necessariamente. Há uma tendência geral entre as pessoas em perceber os conflitos como sendo problemas. Ou seja, a gente enxerga uma visão negativa daquele conflito que está acontecendo na nossa vida, mas eles não são exatamente sinônimos. Os conflitos não são positivos nem negativos, a gente não precisa classificá-los como positivos nem negativos. Eles não são maus nem bons, eles são acontecimentos e que a gente precisa aprender para poder sair dessa situação conflituosa, em que nós temos pontos de vista diferentes em relação a outra pessoa. Se nós classificarmos como bom ou mal, nós vamos sempre trazer a razão para o nosso lado. É a resposta que se dá aos conflitos ou a uma situação conflituosa que tornam os conflitos positivos ou negativos, a depender de como que nós vamos resolver, se eles serão destrutivos ou construtivos, se eles serão oportunidades para nós aprendermos com eles e sairmos de uma forma mais positiva a partir desse aprendizado. A questão central é a forma como nós vamos resolver os conflitos. Se será por meios violentos ou por meio de diálogo. E os conflitos devem ser entendidos como parte da vida humana. Isso é inerente à vida humana. Nós vamos sempre, em toda a nossa vida, ao longo da existência, encontrar no nosso ambiente de trabalho pessoas que pensam diferente de nós, que têm objetivos diferentes de nós,
Na nossa família, pessoas que acreditam que a gente deveria tomar decisões num sentido e outras que acreditam que deveriam ser em outro sentido. No relacionamento familiar, no relacionamento amoroso. Então, vai sempre haver situações conflituosas que vão aparecer diante de nós. E o que diferencia um problema de um conflito é exatamente o fato de que um problema não está envolvido uma emoção. Né? A gente pode ter um problema, por exemplo, se você tiver a fechadura da sua porta de casa estiver enguiçado. Você tem um problema. Você não tem um conflito, não tem uma emoção envolvida naquilo. Mas se você começa a culpar alguém da sua família por ter feito aquele estrago na fechadura da sua casa, você passa a ter um conflito, porque tem uma emoção envolvida nessa questão. Consegue perceber a diferença? Uma vez que nós já sabemos que um problema é aquilo que não está envolvido em emoção, é uma coisa objetiva, é uma coisa para a qual nós não temos uma solução imediata, não é? Acabou a gasolina do seu carro no meio da rua, você tem um problema. Naquele momento você não tem o que fazer, então você vai procurar a forma de resolver aquilo. Se você entra em pânico, se você fica nervoso, se você começa a culpar as outras pessoas, isso se torna um conflito entre você e as outras pessoas. Se nós já sabemos a diferença entre eles, agora nós vamos entender os tipos de conflito que existem. Os conflitos podem ser de ordem externa e de ordem interna. Nós temos os conflitos que acontecem com as outras pessoas e os conflitos que acontecem conosco mesmos. Bom, no conflito externo, ele envolve mais de uma pessoa ou um grupo de pessoas. Será sempre eu e outra pessoa ou entre eu e outras pessoas. Ele também é um chamado de conflito social, por envolver mais de uma pessoa. Imagina, por exemplo, para a gente tentar identificar como que acontece um conflito social ou um conflito externo, que duas pessoas chegam no estacionamento de um shopping ao mesmo tempo e o estacionamento está lotado. Naquele momento, as duas enxergam a mesma vaga de estacionamento. E as duas se acham no direito de ocupar aquela vaga de estacionamento. E começam a se provocar entre si. O que era simplesmente um problema, não ter vaga para estacionar, pode se tornar um conflito em função da troca, né, de hostilidades que pode acontecer entre essas duas pessoas. Neste caso específico, o recurso é o lugar, ou a escassez do lugar, né, de vaga de estacionamento. Que por ser só um e tem duas pessoas desejando, é um recurso escasso, correto? Pelo fato de as duas quererem a mesma coisa e ambas acreditarem que elas têm o direito a esta coisa, elas desenvolvem uma atitude de hostilidade uma com a outra e aí é que surge o conflito. Né? Se as pessoas têm maturidade, gentileza, elas são capazes de sair desse conflito conversando entre si e decidindo quem vai ficar com a vaga de estacionamento. Se não forem capazes, esse conflito pode ter uma conotação negativa, que é uma troca de insultos, por exemplo, e algumas vezes até agressão física. Se partir para esse lado, ambas podem sair do carro e aí você pode imaginar a série de coisas que pode decorrer daí. Esse é um exemplo de um conflito que é de ordem externa, quando envolve duas pessoas ou mais, que é também chamado de conflito social. O outro tipo de conflito é o conflito interno, que envolve somente a mim mesmo. Sou eu comigo mesmo. Ele trata-se de um conflito que é intra-indivíduo, né? Um conflito de ordem psicológica, de caráter íntimo, comigo mesmo, envolve sentimentos, opiniões, desejos, motivações divergentes e antagônicas, comigo mesmo, analisando comigo mesmo as diversas possibilidades para aquela situação. Nesse tipo de conflito, que é um conflito interno, comigo mesmo, em que eu própria estou debatendo comigo mesmo sobre decisões que eu preciso tomar na minha vida, mas que eu não estou segura a respeito delas, está presente um colapso dos meus mecanismos decisórios, em que eu não consigo tomar decisões ou aceitar decisões passadas. Isso traz para mim uma dificuldade de escolher uma alternativa entre várias. Vamos tentar enxergar um exemplo para a gente visualizar do que eu estou falando? A gente pode ter como exemplo de um conflito interno, trabalhar em hora extra no seu recesso ou no fim de semana para fazer uma poupança,
para que você tenha uma reserva de dinheiro, ou passar o fim de semana com a sua família numa praia, no fim de semana no sítio, fazendo alguma coisa de lazer com seus filhos pequenos, por exemplo, não é? Na primeira opção, você iria trabalhar, você poderia fazer uma poupança, você poderia usar esse dinheiro depois. Na segunda opção, você aproveitaria o seu tempo agora, você gastaria esse dinheiro neste momento. E aí onde surgem os conflitos, você vai começar a avaliar. Poxa vida, mas se eu for trabalhar este fim de semana, eu vou perder um fim de semana com os meus filhos, e os meus filhos estão crescendo muito rapidamente, o tempo está passando, eu não estou conseguindo aproveitar a presença deles. Por outro lado, eu preciso economizar, eu preciso fazer uma poupança, mas os meus filhos vão ficar lamentando, mais um fim de semana que eu vou trabalhar. Percebe como muitas vezes a gente tem consigo mesmo problemas desse tipo, conflitos desse tipo, melhor dizendo, dentro de um relacionamento amoroso, não é? Se um relacionamento não está muito bom, a pessoa fica refletindo consigo mesma. Seria melhor eu terminar esse relacionamento? Seria melhor eu ficar sozinho durante um tempo, até que eu encontre outra pessoa que combine mais comigo? Ou não, poxa vida, foi tão difícil encontrar essa pessoa, conhecê-la, ela tem essas qualidades que não são boas, mas por outro lado ela tem aquelas outras. Então você fica diante de uma situação em que você tem dificuldade de tomar uma resolução em relação a essa situação dada. Esse é um tipo de conflito interno. Cada um de nós pode pensar nos diversos conflitos internos que a gente encontra no nosso cotidiano, não é mesmo? Mas vamos voltar ao tema dos conflitos internos, que é onde a gente tem um grande problema, que é o problema da comunicação. Vamos falar sobre o papel da linguagem e da comunicação na resolução ou no agravamento dos nossos conflitos cotidianos. Para fazer isso, eu vou pedir que você pense no último desentendimento que você teve com outra pessoa. Tente se recordar qual foi a última vez que você teve um desentendimento com alguém. Conseguiu lembrar? Então vamos avançar um pouquinho. Quais foram as palavras que essa pessoa usou com você? E que te deixou irritado, que te magoou e que te tirou do sério no meio dessa conversa? Você consegue se lembrar? Provavelmente essas palavras, se elas te tiraram do sério, se elas te irritaram, elas ficaram guardadas na sua memória. Então pense aí que palavras foram essas. Conseguiu lembrar? Agora, tente se lembrar de quais foram as coisas que você disse para essa outra pessoa. Quais foram as palavras, as expressões que você usou durante esse desentendimento com a outra pessoa? Você consegue agora, de longe, avaliar o impacto, o peso de cada uma dessas palavras que foram ditas? Consegue perceber a importância que elas têm nesse contexto? No contexto de conflito, normalmente a gente apela para situações de culpa e de vergonha, não é mesmo? Onde tenta se apontar certos e errados, culpados e inocentes. E aí você pode pensar consigo mesmo, como que você se sente quando você recebe uma crítica num momento de conflito? Normalmente no conflito a gente passa muito tempo tentando encontrar o responsável, o culpado, muito mais do que buscando a solução para aquela situação em que nós estivemos. Você se identifica com isso? E nesse contexto, o peso das palavras é muito importante. A forma como nós nos comunicamos com o nosso interlocutor diante de uma situação de conflito. E aí nós temos uma ferramenta que é muito rica, que é a chamada comunicação não violenta. É uma ferramenta usada exatamente para nós trazermos assertividade, trazermos clareza sobre a nossa comunicação com outras pessoas. Qual que é o papel da comunicação não violenta? É de saber dar e receber feedbacks, saber dar e receber
uma crítica sobre uma determinada situação, você conseguir fazer isso sem provocar irritação, sem magoar o seu interlocutor. Tem também um papel de construção de diálogos entre pessoas que não têm concordância em relação a um determinado tema. A gente pode sair de uma situação continuando a não concordar, mas é possível estabelecer uma ponte de diálogo entre duas pessoas, mesmo que elas não concordem sobre determinado tema. A comunicação não violenta também nos ajuda a identificar sentimentos e necessidades que estão presentes através da comunicação. Ela nos ajuda a saber ouvir e falar não, porque muitas vezes nós não sabemos falar não. Nós estamos dizendo sim o tempo todo, mesmo que esse sim represente um sacrifício pessoal muito grande. E ajuda a construir relacionamentos saudáveis entre duas ou mais pessoas. Bom, o que mais que a gente pode aprender sobre a comunicação não violenta? Os problemas humanos são sempre problemas complexos. Por quê? O que é um problema complexo? São questões imprevisíveis que você não tinha como imaginar que elas iam acontecer, até que elas acontecessem, né? Porque a interação entre duas pessoas está constantemente mudando. Você não podia imaginar que você ia ter aquela conversa com a pessoa de repente que se transforma naquele conflito, porque ela sempre envolve emoção. Como eu disse, está presente no conflito necessariamente uma emoção. E nesse contexto, a escuta, a capacidade de escutar o que o outro está falando, é fundamental para criar essa ponte durante a comunicação, para criar um processo em que você seja capaz de escutar o que o outro está falando. Porque estar disposto a escutar o que o outro está falando facilita muito o diálogo entre essas pessoas. E aí a gente tem alguns eixos na comunicação não violenta para nos ajudar a resolver os nossos conflitos. Um deles é a autenticidade. A autenticidade é a nossa habilidade em expressar nossos sentimentos e as nossas necessidades de forma construtiva, a dizer exatamente aquilo que a gente necessita, dizer exatamente como que eu me sinto, sem uma forma acusatória. Vamos pensar numa situação. Você teve um conflito com uma determinada pessoa e você se sentiu menosprezada por ela. Você saiu, por exemplo, para jantar com seu namorado ou com a sua namorada e naquela determinada ocasião o seu namorado ou namorada ou marido ou esposa deu mais atenção para as outras pessoas ao redor. E você se sentiu muito mal com aquela situação, você se sentiu muito diminuída naquela situação. Você pode ter pensado, poxa vida, quando ele está diante dos amigos, ou quando ela está diante das amigas, ou dos amigos, ela se importa mais com os outros, parece que eu não tenho valor. E você pode abordar isso de duas formas, diante do seu companheiro ou companheira. Você pode dizer para ele: você não me respeita, você não me ama, quando você está na frente dos seus amigos você quer ser o bonzão, você nunca olha para mim, certo? Qual você acha que vai ser a reação dessa pessoa ao escutar esse tom acusatório, esse tom de julgamento? Quando eu estou dizendo você não me respeita, você não me dá atenção, eu estou acusando essa pessoa de fazer isso, certo? Provavelmente essa pessoa vai entrar numa atitude reativa, de autoproteção. Né? Ela vai imediatamente negar, não é verdade, você está inventando, você está exagerando, você é sempre assim. Percebe como tem uma chance de escalar o problema a partir dessa fala? Tem uma grande diferença se você faz uma fala dizendo: eu não me senti bem aquele dia porque eu gostaria de ter tido mais atenção sua. Percebe como você está colocando o seu sentimento em vez de estar fazendo uma acusação sobre a atitude do outro? Neste momento você está dizendo para o seu companheiro, namorado ou namorada, como você se sentiu. E sobre como você se sentiu, ninguém pode negar. Ninguém pode dizer que não é legítimo, que não é verdade o que você está dizendo, porque você que sabe como é que você se sentiu. Então há uma grande diferença aí. Você, ao invés de fazer uma acusação, você manifesta como que você está se sentindo. Então, eu me senti triste naquele dia, porque eu gostaria de ter tido mais
mais atenção sua durante aquele jantar. Pense qual deve ser a reação do seu interlocutor ao escutar isso. Provavelmente ele vai dizer: poxa vida, eu não sabia que você tinha se sentido assim, eu sinto muito, não era isso que eu queria que tivesse acontecido, você é muito importante para mim. Eu lamento muito e vou tentar agir diferente numa outra situação. Porque você não fez nenhuma acusação contra o outro. Nós temos um mecanismo de nos defendermos diante de uma acusação. Então, se você acusa o outro de algo, necessariamente ele vai entrar numa estratégia de autodefesa e vai contra-atacar, te acusando de você ter feito algo que desencadeou aquele processo. Então, o primeiro ponto é a gente ser capaz de dizer como a gente se sente naquela situação de forma não acusatória. Vamos experimentar isso? Outro elemento muito importante da comunicação não violenta é a empatia. E o que é empatia? Empatia não é simpatia. Empatia não é você abrir um sorriso de orelha a orelha. Empatia é a habilidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E durante um conflito, ainda que isso seja muito difícil, ainda que seja um processo desafiador, ter empatia é muito importante. É como nós escutamos e compreendemos os sentimentos e necessidades das outras pessoas no processo de comunicação durante a existência de um conflito. Então, é você ser capaz de entender o que a outra pessoa está querendo, o que ela está entendendo desse processo. Esse exemplo que eu dei anteriormente, ele é um bom exemplo para a gente trabalhar também com a empatia. Porque se o seu companheiro ou companheira tem uma capacidade de empatia, ele vai necessariamente se colocar no seu lugar, no momento em que você falou: eu fiquei triste naquele dia porque eu gostaria de ter tido mais atenção sua. Se ele tem capacidade de empatia, ele vai necessariamente se colocar no seu lugar e pensar: poxa vida, isso realmente não é legal. Eu também teria ficado triste se eu quisesse ter tido mais atenção dele ou dela naquele dia e não tivesse. Então, a empatia, a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa também é um elemento muito importante, é um eixo fundamental da comunicação não violenta. É como dizemos, a capacidade de calçar os sapatos do outro. Mas é importante lembrar que eu jamais serei o outro, porque nós temos visões de mundo diferentes. Então, existe um limite em se colocar no lugar do outro, né? A gente não pode ter a ilusão de que nós vamos pensar como o outro e muito menos de que o outro pensa como nós mesmos. Então, é preciso ter humildade e reconhecer que você não vai enxergar o outro exatamente como o outro enxerga. O mundo do outro é enxergado sob a ótica dele. A gente tenta se aproximar disso para gerar uma ponte nessa comunicação. Um elemento fundamental, o terceiro eixo fundamental do processo de comunicação não violenta é a escuta. A escuta é um ponto-chave para a empatia e para a comunicação não violenta. E ela tem 4 níveis. Vamos trabalhar com os 4 níveis da escuta para a gente entender como que elas acontecem e como que nós podemos usar nos nossos eventuais conflitos daqui para frente. O primeiro nível da escuta é o chamado download. Nesse nível de escuta, a gente escuta para responder. A gente escuta para reagir e não para entender. É a gente saber, a gente se dar conta da quantidade de vezes em que o seu interlocutor está falando com você, mas na medida em que ele está falando com você, você está recebendo a informação e preparando a sua resposta. E essa não é uma boa estratégia na comunicação não violenta, porque você só está escutando para que você se prepare para reagir. Você não está escutando de forma a compreender o que ele está falando. Você está escutando para preparar a sua resposta. Percebe como tem uma sutileza muito importante nisso?
Existe uma coisa que é escutar para entender o que o outro está dizendo. A outra é escutar para me preparar para responder a ele. E muitas pessoas só estão escutando para preparar a sua resposta. Muitas pessoas sequer são capazes de deixar o interlocutor concluir aquilo que ele quer falar. E antes mesmo dele falar, já está interrompendo e já está dizendo o que pensa a respeito daquilo. É um equívoco muito grande e que costuma piorar os nossos conflitos. E como que nós podemos sair disso? Como que você pode sair disso? Aprimorando a sua escuta. Escutando até o final aquilo que a pessoa tem a dizer. Sem se preparar para responder a ela. Deixando que ela diga e se concentrando exclusivamente em compreender o que ela está dizendo. O segundo nível de escuta é o da mente aberta. É uma escuta com curiosidade para saber por que o outro pensa diferente de você. Percebe? Não é uma escuta também para você compreender o outro. É uma escuta em que você está ouvindo com curiosidade e, na verdade, enquanto ela está falando, você já está construindo um monte de coisas na sua cabeça. Mas por que será que ela pensa desse jeito? Por que ela pensa diferente de mim? Que engraçado. Você está, na verdade, conversando com você mesmo durante todo o processo que a pessoa está falando. Você está, de fato, escutando a pessoa? Não está. Você já está construindo um pensamento em relação ao que ela está dizendo. E ainda que você não exprima esse pensamento para ela, ele está te impedindo de escutar o que ela está, de fato, te falando. O terceiro nível é a escuta empática, que é quando você se conecta com a outra pessoa para sentir. Com que sentimento essa pessoa que está diante de mim está me dizendo as coisas que ela está me dizendo? Percebe? Você está fazendo um movimento de tentar entender quais sentimentos estão mobilizando esta pessoa. Por que ela está se sentindo desse jeito? O que está acontecendo com ela? Você está tentando desenvolver a capacidade de se colocar no lugar dela. A gente está avançando no processo da comunicação não violenta a fazer isso. É você tentar entender os sentimentos envolvidos em cada palavra que o seu interlocutor está dizendo para você, sem antecipar soluções, sem interromper, sem ficar criticando o que a pessoa está te dizendo. Mas genuinamente você está ouvindo e tentando se colocar no lugar dessa pessoa. E aí nós temos o quarto nível de escuta, que é a vontade aberta. Nesse nível de escuta, acontece que você abre mão da vontade de controlar a conversa. Você não tem necessidade de comandar o processo da conversa, do diálogo. E isso permite que a solução emerja da interação e não somente da sua ideia. Você permite que tenha uma solução a partir dessa capacidade de escutar o outro, de entender o que ela de fato está te dizendo e depois entender as motivações, quais são as emoções que estão envolvidas no que ela está te dizendo. E nesse momento você se abre para que surja alguma solução. Você pode inclusive pedir que a pessoa diga o que você acha que a gente deveria fazer a partir disso. Que ideia que você tem sobre isso? A chance desse conflito se resolver a partir de uma escuta verdadeira, de uma vontade aberta de escutar e de uma capacidade de empatia, de escuta do seu interlocutor, a chance é muito maior do que numa conversa, num diálogo em que você não escuta, você só escuta para preparar a sua fala, enquanto o seu interlocutor está falando, você está criticando a forma como ele está falando, ainda que não verbalizando, não é mesmo? Então, aumenta muito a chance desse conflito se resolver diante de uma situação como essa. Se você desenvolve a sua empatia, a sua assertividade, demonstrando de fato como que você se sente diante dos conflitos e você desenvolve uma escuta verdadeira nessa interlocução. Então, vejam que na maior parte dos conflitos
que nós estamos envolvidos no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, na faculdade, em todos os espaços que a gente frequenta, se a gente aprimora a nossa capacidade de comunicar, de escutar, de dizer como eu me sinto, sem acusar o meu interlocutor, há uma chance real de que você saia desse conflito de forma amadurecida e que você não caia em conflitos da mesma ordem. Tá bom? Vamos aproveitar esses conhecimentos, colocar em prática na nossa comunicação em todos os espaços em que a gente está atuando? Nos vemos na próxima aula.